Fala, senhores, olha só, vamos dar continuidade então nas nossas aulas. E aqui é a aula de Direito Penal, a gente está tratando da parte geral ainda, lá no assunto que fala sobre as espécies das penas, tá? Então, sem perder muito tempo, a gente vai direto lá para a aula. Olha só, senhores, o que a gente precisa saber desde logo é que quando a gente está falando desse título aí do Código Penal, né, das espécies das penas, a gente está falando de teoria das penas, portanto, e essa teoria das penas, ela afirma que a sua finalidade, ou seja, a finalidade dessa pena, ela tem três características precípuas, tá? Vejamos quais são elas. Primeiro, ela tem um caráter preventivo, óbvio, né? Segundo, reeducativo. E terceiro, retributivo, tá, senhores? Se a tua prova vier perguntando quais são as finalidades, né, encontradas aí nas teorias, né, das penas, saiba que ela tem esse caráter preventivo, e quando você fala disso, está se falando da pena em abstrato, tá? Então ela tem o condão de prevenção, tá certo? Reeducativo, no viés da ressocialização, né? Que significa ali quando se aplica a pena propriamente dita, tá? Ela tem esse intuito de ressocializar o indivíduo, tá? E retributivo é porque é a própria execução da pena. Tá bom, senhores? Vamos continuar. Então, olha só, né? Vamos destrinchar agora a parte do preventivo, tá, senhores? Ali falando da teoria das penas sobre o preventivo. Ela subdivide-se em duas partes, tá? Em duas formas. Uma que é esse caráter preventivo geral e o preventivo especial. Senhores, é bem simples aqui. O preventivo geral, a ideia que paira sobre esse contexto aqui é que todas da sociedade saibam, né, que se cometerem determinadas condutas, eles serão punidos, tá? De maneira geral, que todos saibam. Já na prevenção especial, é aquela, portanto, pena que é aplicada somente ao autor do delito, né? E ele tem esse caráter justamente especial por isso, porque aplica-se só em um indivíduo, tá? O autor do crime. Vamos continuar. Olha só, essa ideia de prevenção geral ainda, é importante saber que ela divide-se em mais duas. Qual seja essa prevenção geral positiva e a prevenção geral negativa. Veja só, senhores, quando a gente está falando do caráter das finalidades da pena, que tem a primeira delas que é a prevenção, então a gente entende que tem a prevenção geral e a prevenção especial. Dentro dessa prevenção geral, então, da maneira positiva, significa que é a própria aplicação da pena em abstrato, né, por parte de um julgador. Ou seja, se é abstrato, senhores, significa que não é nada concreto, tá? Porque qual que é o objetivo aqui? É gerar um certo temor, né, por parte do não poder saber exatamente qual tipo de punição vai receber se cometer aquele tipo de crime. Já essa parte geral negativa, ela refere-se mais aos legisladores, tá? Os órgãos que criam as leis, né? No sentido de que o agente ele tem a ciência de que se cometer um crime, ele será punido, tá? Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, para a gente fazer um apanhado falando da finalidade das penas, a parte da prevenção, a gente já entendeu, prevenção geral, prevenção especial. A geral positiva é aquela onde o indivíduo, se ele cometeu algum crime, tem ali uma pena que ele vai cumprir, mas ele nem sabe ao certo qual nível dessa pena ele vai recair sobre a conduta que ele cometeu. Exemplo, crime de homicídio, que prevê lá a reclusão de 6 a 20 anos, se for um homicídio simples, 6 a 20 anos. Então essa dúvida que paira no autor do crime, se ele vai pegar 20 ou 6 anos, essa dúvida refere-se a esse caráter, né, essa finalidade preventiva geral positiva. E quando está falando dessa prevenção geral negativa, refere-se mais aos legisladores em si, que é o indivíduo saber que se ele cometer determinado tipo de ação, de conduta, ele vai ser punido sim, porque existem leis que regulam aquele tipo de conduta, tá certo? Vamos continuar ali pro próximo slide. Olha lá, caráter reeducativo, então, avançando, né? Aqui ele tem um viés de ressocialização, né? O objetivo é tão simplesmente recuperar o indivíduo, né? Para que ele possa voltar para a sociedade, né? O caráter retributivo, senhores. Essa finalidade aqui, ela parte da ideia de retribuir ao indivíduo o mal causado. Preste atenção, que aqui essa retribuição é a retribuição do mal que o indivíduo causou para a sociedade. Tá? Esse contexto exemplifica aí a teoria
da lei de Talião, onde a gente aprende que olho por olho e dente por dente, tá? A lei de Talião fala disso, tá bom? Olho por olho, dente por dente. Então, justamente por isso, né? Esse viés aqui, essa finalidade, ela não é o foco atual das punições, tá? Porque bem a gente sabe que a intenção realmente do legislador é recuperar e ressocializar o indivíduo para colocá-lo na sociedade de novo, tá? E não simplesmente puni-lo sem um viés de ressocialização, entende? E olha esse bizu aqui, senhores. Deixa anotado. Se a pena, então, ela tem caráter preventivo, educativo, retributivo, então é correto dizer que a pena é considerada natureza mista, senhores. A pena tem essa natureza mista, tá bom? Se vier isso na tua prova, você já vai matar essa questão. Lembre-se disso. Tá? Vamos continuar. Olha só, sobre os fundamentos da pena. Então, de acordo com a doutrina, tá, senhores? Isso é coisa de doutrina. Essa pena ela é subdividida em 3 tipos de fundamentação. E vejamos quais são. O fundamento político-estatal, o fundamento psicossocial e o fundamento ético-individual. Vamos analisar agora cada um deles. Vamos começar pelo fundamento político-estatal. Aí ele está relacionado com o direito, né, e obrigação que o Estado tem de punir coativamente o autor de algum delito, tá? Vamos para o próximo quadro aqui, ó, o fundamento psicossocial. Esse fundamento que ele está mais relacionado com o sentimento da sociedade em geral, tá? Em ver aquele autor do delito sendo punido pelo mal causado, pelo mal que ele causou ali para a sociedade. E o fundamento ético individual ele está relacionado com o próprio sentimento ali do autor do delito, tá? Que ele vai ter que pagar pelos erros que ele cometeu, tá? Para só depois ser inserido na sociedade e daí sim ter os mesmos direitos e garantias dos demais cidadãos, tá certo? Vamos continuar. Olha só, é importante que a gente veja agora esses princípios básicos do direito penal que versam sobre as penas, tá? Vamos ver aqui o primeiro quadro, que é o princípio da legalidade ou da reserva legal. A gente já aprendeu isso em outras aulas, mas a gente vai reforçar aqui. Ela fala que não há crime, senhores, sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia combinação legal. No princípio da anterioridade da lei, diz que só há crime e pena, né, portanto, se o ato for praticado depois da lei que os define como crime, tá? Fica ligado nisso. Já o princípio da culpabilidade, né, em sentido lato sensu, diz que somente será penalizado aquele que agiu com dolo ou culpa, aquele que cometeu um fato típico, tá, senhores? Tem que estar tipificado na lei e, obviamente, antijurídico, tá? Ele tem que estar dizendo na lei que é proibido aquela conduta. E se o indivíduo causou, portanto, ele está ferindo a juridicidade. Tá certo? Olha só. Princípio da humanidade. É outro princípio básico, tá, do direito penal. Ela diz que o réu deve ser tratado com todos os direitos inerentes à pessoa humana, tá? Isso é óbvio, tá bom? É uma questão óbvia. Outro princípio básico é o princípio da proporcionalidade da pena. Diz que a pena deve ser proporcional ao delito cometido, óbvio, né? E, por fim, esse princípio da pessoalidade da pena diz que a pena não pode passar do condenado. E esse princípio, senhores, pega esse bizu, tá? Esse princípio é mitigado. E por que é mitigado? Porque existem doutrinadores que entendem que o fato da pena de ressarcimento erário, por exemplo, atingir os dependentes e herdeiros até o limite do valor ali que precisa ser ressarcido para a administração pública, configura uma exceção à regra da pessoalidade da pena, entende? De todo modo, a gente tem que ficar atento o que a questão vai nos perguntar. Mas a princípio, senhores, que precisamos saber que os princípios básicos aí do direito penal que versam justamente sobre essa aula, né, sobre as penas, são esses aqui. Princípio da legalidade ou reserva legal, né? Princípio da anterioridade da lei, da culpabilidade, da humanidade, da proporcionalidade da pena e, obviamente, da pessoalidade da pena. Tá certo? Vamos continuar. Senhores, volta a tela aqui para mim um pouquinho. Olha só, presta atenção. Agora a gente vai falar sobre as penas proibidas, tá? São 5 apenas. A gente precisa saber quais são elas e também entender um pouquinho mais sobre cada uma delas para quando chegarmos lá na prova a gente conseguir responder da maneira correta, tá bom, senhores? Então, vamos voltar aí para o slide e presta atenção. Olha só, senhores, primeira, pena proibida, né? Pena de morte. E, senhores, óbvio, é a regra,
tá? A regra é que é proibido pena de morte aqui no Brasil. E a gente sabe também que existe exceção, que é lá no caso de guerra declarada, tá? E olha que detalhe importante. Se houver a pena de morte, ela será autorizada por ordem presidencial, tá? Mas ela precisa de autorização ou o referendo, né, do Congresso Nacional. E olha esse bizu, lembrando que quando a gente está falando de referendo, esse referendo acontece depois que a norma já foi editada. Ou seja, veio uma norma dizendo que presidencial dizendo para aplicar a pena de morte para determinado indivíduo que causou um crime cuja pena seja de morte, né, em época de guerra declarada. Porém, precisa depois ir lá para o Congresso Nacional para que eles referendem, tá, senhores? Olha só, pena de caráter perpétuo, proibida também, e para isso tem um bizu, tá? O STF ele já tem julgado inconstitucional o prazo indeterminado de medida de segurança, senhores. Volta a tela aqui para mim. Olha só, penas, medidas de segurança, tá? Vamos lá. Aquele indivíduo que cometeu, por exemplo, um crime contra a vida, mas que foi comprovado que ele tem problemas psicológicos, tá? E que ele, portanto, não comete crime, né? Então ele não é passível de receber uma pena, tá bom? Nesse caso, não vai colocar o cara num presídio, numa penitenciária, mas dentro de um hospital de custódia, um internamento, enfim. E lá, a gente já aprendeu em outras aulas que ele precisa saber, né? Ele precisa passar por periódicos exames e acompanhamento para saber se ele continua oferecendo risco para a sociedade ou não, se ele melhorou do problema dele ou não, tá? Enquanto ele não melhora, ele não é liberado e ele vai ficar, né, preso ali dentro daquele hospital de custódia, tá? Fazendo hospital psiquiátrico, fazendo tratamento. O que a gente precisa saber aqui? Que a própria lei define lá algum tempo, né, para que seja realizado esses exames novamente para constatar se o indivíduo continua no estado mal ou se já está bom, né, da cabeça para ser reinserido na sociedade. Enquanto ele não melhora, ele vai continuar ali internado no hospital psiquiátrico, tá? Mas olha só, o STF aqui nessa situação, falando que pena de caráter perpétuo é proibida, entende que, e o STF já se pronunciou sobre esse assunto, falando que essa medida de segurança aí, ela é inconstitucional, porque não tem como a pessoa ficar o resto da vida ali, porque isso seria, portanto, uma pena de caráter perpétuo, tá? Então essa é uma curiosidade, provavelmente isso não cairá na tua prova, mas é uma curiosidade para que você fique esperto e fique atento ao comando da questão que vier na tua prova, tá certo? Vamos continuar. Olha só, é proibido também as penas de trabalho forçado, e obviamente que aqui ninguém pode ser forçado a trabalhar, né, como forma de cumprimento de pena, e por isso, né, existe a possibilidade do apenado trabalhar para abatimento da sua pena. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É proibido que ele trabalhe forçado, mas existe essa possibilidade, e é oferecida essa possibilidade para um apenado, né, trabalhar para abater a sua própria pena, né. Obviamente que o apenado ele também terá, né, o direito da remuneração por esse trabalho que ele exercer. Tá bom? Vamos para a quarta pena proibida, é a pena de banimento, senhores. E essa pena consiste em expulsar do país o nacional. Última das penas proibidas aqui, elencadas, a pena cruel, senhores. Um exemplo é uma castração química para um estuprador, tatuar ladrão na testa do indivíduo, enfim. Todas essas situações aí constituem penas cruéis e, portanto, elas são proibidas. Tá certo? Vamos continuar. Para finalizar, então, essa parte sobre as penas, a gente vai começar a trabalhar agora o que dispõe o artigo 32, tá, do Código Penal, e ele fala das penas permitidas, tá? As penas permitidas são 3. A PPL, que é pena privativa de liberdade, a PRD, que é pena restritiva de direito, e a pena da prestação pecuniária. Agora a gente vai aprender um pouquinho sobre cada uma delas. Olha só, pena privativa de liberdade está lá no artigo 33 do Código Penal, e ele nos ensina que a pena privativa de liberdade, portanto, pode ser reclusão, detenção ou prisão simples, tá? A reclusão é aquela pena aplicada para os crimes mais graves, óbvio, né? E ela pode começar a ser cumprida, né,
tanto no regime fechado, quanto no semiaberto e no aberto. Ou seja, nos três, são 3 tipos de regimes, tá? A detenção já é diferente. Na detenção ele pode começar a abrir no semiaberto, aliás, ele pode começar a cumprir, tá, senhores? No semiaberto e no aberto, tá? Então fica ligado nessa jogadinha. Reclusão pode tudo, detenção não pode começar no fechado, tá? Só no semiaberto e aberto. E a detenção, ela é aplicada para os crimes menos graves ali, tá certo? E olha só, aqui sobre detenção é importante você saber também que se for preciso colocar o indivíduo do nível aberto direto para o fechado, se ele deixar de cumprir algum dos benefícios que ele recebe, ele vai direto do regime aberto para o fechado, tá? Não precisa regredir, por exemplo, do aberto para o semi-aberto, para depois regredir de novo para o fechado, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vejamos agora a prisão simples. A prisão simples ela é aplicada naquelas contravenções penais, tá? No crime anão, no liliputiano. Quando vier esses termos aí, você sabe que está falando de contravenção penal. E aqui pode ser cumprido, né, esse tipo de pena também no regime semiaberto ou aberto. Vamos continuar. Olha lá, o parágrafo 1º do artigo 33, ele fala sobre os diferentes tipos de estabelecimentos de cumprimento da pena. E já é o que eu comecei a falar no slide anterior ali, né? Que é o regime fechado, semiaberto e aberto. Olha só esses detalhes. O regime fechado, ele é cumprido no estabelecimento de segurança máxima ou média, tá bom, senhores? Máxima ou média. Quando o indivíduo receber uma pena e precisar cumprir ele no regime semiaberto, aí o estabelecimento para ele cumprir essa pena é a colônia agrícola ou industrial, né? Ou similar. Mas lembre da colônia agrícola, tá certo? E tratando-se aí do regime aberto, então ele vai para uma casa de albergado ou algum estabelecimento adequado aí, tá? Mas são essas as palavras-chave: casa de albergado, uma colônia agrícola ou industrial e o estabelecimento de segurança máxima ou média, tá bom? Continuamos. Agora o parágrafo 2º do artigo 33, ele fala sobre o local onde a pena deverá ser inicialmente executada, e isso, obviamente, que levando em consideração a forma de progressão e o respectivo tempo da pena, né, que o indivíduo pegou pelo crime que ele cometeu. E vejamos aqui, ó, se a pena for superior a 8 anos, senhores, deixa bem anotado esse quadro, ele é importante. Aí o indivíduo ele deverá começar a cumprir a pena em regime fechado, tá certo? Regime fechado. E se outra coisa, se o indivíduo ele não for reincidente, tá? For primário, e a pena for de 4 a 8 anos, aí ele deverá, na verdade, né, cumprir essa pena em regime semiaberto, tá? E outra coisa aqui, se o indivíduo não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos, aí ele vai cumprir a pena desde o início já no regime aberto, tá bom? Vamos para esse próximo quadro do bizu, extremamente importante, que fala aqui do parágrafo 4º do artigo 33. E ele fala o seguinte, que nos crimes contra a administração pública, a progressão do regime está condicionada à reparação do dano, né, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Senhores, presta muita atenção, porque isso daqui cai em concurso, tá certo? E olha só, o STF declarou a inconstitucionalidade do cumprimento da pena em regime integralmente fechado nos crimes hediondos e assemelhados, tá? Pois, se assim fosse, senhores, estaria ferindo aqui o princípio da individualização da pena, tá? Então, é importante que a gente saiba que, de acordo com o que entendeu o STF, é inconstitucional que o indivíduo, por mais que tenha cometido um crime hediondo ou os assemelhados, né, ele cumpra a pena em regime integralmente fechado, tá? Ele vai se beneficiar, sim, dessa progressão do regime. E, por fim, a súmula 440 do STJ fala o seguinte: quando for fixada a pena base no mínimo legal, é proibido o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, tá? Com base apenas na gravidade abstrata do delito. Preste atenção nessa súmula também. Por fim, senhores, veja esse exemplo aqui, o que ele nos ensina. E esse exemplo, obviamente, é uma exceção, tá? Veja aqui, ó. Um estabelecimento prisional que não tem condições de oferecer regime semiaberto para o agente que estava no regime fechado e ganhou, portanto, esse benefício de progressão do regime,
terá que oferecer direto o regime aberto, tá, senhores? Olha só. E esse acontecimento aqui é chamado de regime semiaberto harmonizado ou ainda regime semiaberto humanitário, tá? Porém, senhores, por fim, veja só, nesses casos aqui são aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e aqui é o mais comum é o monitoramento aí pela tornozeleira eletrônica, tá? Mas olha que bacana, volta a câmera aqui para mim. Olha só, quando a gente está falando de direito penal, direito processual penal, o ordenamento jurídico como um todo, né? A gente sabe que o viés é do não vamos deixar ninguém preso, tá? O encarceramento é a última das opções. Então veja só, se o ambiente onde o indivíduo está preso, no regime fechado, ele não tem para oferecer uma colônia agrícola industrial para o indivíduo, né, ou algo similar. E a gente já aprendeu que quando fala dessa colônia agrícola industrial, está falando lá do regime semiaberto. Então, quando o estabelecimento prisional não tem esse tipo de ambiente para oferecer para o apenado, quando ele tenha o direito dessa progressão da pena, então o que vai acontecer diretamente com ele? Ele vai, em vez de ir pro semi-aberto, para cumprir mais um tempo ali, para ir pro aberto, não, ele já vai direto lá pro aberto. E, obviamente, ele vai sair para a rua aí com tornozeleira eletrônica, tendo que assinar no fórum, enfim, várias medidas cautelares diversas da prisão, que a gente também já aprendeu aqui no curso, tá? Mas o importante é que você saiba o seguinte, existe essa possibilidade, tá? Mas olha só, né? Essa é uma exceção, porque a regra é que exista essa progressão normal, tá? Do regime fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto, tá? Agora, vejamos o caso contrário. Se o indivíduo ele tá já no regime aberto e ele por algum motivo ele deixa de cumprir com alguma obrigação imposta para ele, diversa da prisão, ele não significa que para regredir ele não tenha que primeiro vir para o semiaberto e depois fazer mais uma cagada e ir para o regime fechado. Aqui, quando é para regredir a pena, daí aqui se aplica tranquilamente o que é exceção lá da situação da progressão, né? Aqui na regressão ele pode diretamente sair do regime aberto lá para o regime fechado, tá? Aqui não é exceção, tá? Fica ligado sobre essa diferença, tá bom? Vamos continuar ali no próximo slide. Olha só, senhores, aqui a gente vai ver um quadro exemplificativo, tá? Que vai nos dar algumas ideias bem básicas e um resumo, inclusive, do que a gente viu até aqui e alguns conhecimentos a mais já sobre o que a gente precisa entender da reclusão, da detenção e da prisão simples, tá? E nessa situação aqui eu preciso que vocês saibam o seguinte: se o indivíduo ele receber uma pena de reclusão e outra de detenção juntas, obviamente que primeiro ele deve cumprir a de reclusão, tá, senhores? Deixa esse slide aqui bem salvo, tá? Vamos para esse quadro comparativo. A gente vai falar sobre a reclusão, né? Tem um conceito aqui, aplica-se aos crimes mais graves, a detenção aos crimes menos graves e a prisão simples àquelas contravenções penais, tá? Que a gente também já aprendeu os termos crime anão ou liliputiano, tá bom? Outra coisa, o regime inicial do cumprimento da pena, se a pena aplicada para o crime cometido ali, né, no caso, for de reclusão, então ele pode começar o regime inicial da pena dele tanto fechado como semiaberto ou aberto. Já na detenção e na prisão simples é só semiaberto e aberto, tá? E o detalhe da prisão simples aqui é obviamente que o indivíduo ele vai ficar num ambiente também diferente, distinto, tá, do prisional. Ou seja, ele não vai para uma penitenciária, né? E nesse caso a prisão simples eu posso dar o exemplo aqui do perturbação do sossego alheio. O cara não vai para uma penitenciária porque está com som alto incomodando os vizinhos, tá? Sobre os efeitos da condenação, a gente vai aprender daqui a pouquinho sobre isso, mas é importante que você saiba que, tratando-se de pena de reclusão, os efeitos da condenação é o seguinte: a incapacidade, né, o indivíduo que receber essa reclusão, ele também, como efeito dessa condenação, ele se torna incapaz do exercício, né, ou do poder da sua família, de tutela ou da curatela, tá? E quando se trata da detenção, né, o indivíduo recebeu uma pena de detenção, o efeito da condenação dele, no caso da detenção, não se aplica aos crimes dolosos que sejam punidos com a pena de detenção. É isso que você precisa saber. Efeito da condenação não se aplica aos crimes dolosos
punidos com pena de detenção, tá certo? E sobre a prisão simples também, ainda falando dos efeitos da condenação, não se aplicam, tá, nenhum tipo de efeito da condenação aos efeitos extrapenais que estão previstos lá no artigo 91 e 92. A gente vai chegar lá. Por fim, outra coisa que é interessante falar é sobre a interceptação telefônica. Isso aqui é coisa lá do direito processual penal, mas a gente já aborda aqui também. E volta a câmera aqui para mim. Olha só, sobre a interceptação telefônica, você precisa saber o seguinte. Se o crime cometido, investigado, é um crime cuja pena é de reclusão, beleza, juiz vai autorizar, né, a interceptação telefônica nessa situação, tranquilo. Mas se o crime cometido tem uma pena de detenção, ou ainda, se o crime cometido ele tem uma pena de prisão simples, obviamente que juiz nenhum vai permitir que se faça uma interceptação telefônica, né, para investigar esse caso ali. Um exemplo aqui, bem esdrúxulo, mas um exemplo para você entender. Tratando-se de perturbação do sossego alheio, é uma contravenção penal, vai ter ali uma prisão simples. O juiz não vai mandar autorizar o delegado a fazer interceptação telefônica naquele indivíduo que está com som alto perturbando os vizinhos, tá? Ele também não vai autorizar uma interceptação telefônica para um indivíduo que, por algum motivo, injuriou alguém, um crime contra a honra. Mas ele vai, com toda certeza, se for o caso, permitir uma interceptação telefônica para se investigar um caso cuja pena seja de reclusão. O exemplo aí, tráfico, tá? Esse quadro comparativo fala disso exatamente, tá bom? Vamos continuar ali no próximo slide, vai lá. Olha lá, senhores, aqui é importante que vocês vejam e entendam esse quadro comparativo, tá? E esse quadro comparativo aqui, ele nos mostra o tempo mínimo de pena que o indivíduo deve cumprir para que ele possa ter o direito dessa progressão de pena, tá? Ou seja, para ele mudar do regime. Olha lá, tá no artigo 112 isso, tá? Lá na lei do pacote anticrime. Fala o seguinte: se o crime cometido ele não teve violência nem grave ameaça e o indivíduo é primário, ele tem o direito de mudar do regime, né? Ter essa progressão de regime. Quando ele cumprir 16% da pena, e se ele for reincidente no crime que não tenha violência nem grave ameaça, aí 20% da pena, tá? Se o indivíduo comete um crime com violência ou grave ameaça, mas ele é primário, ele precisa ter cumprido já 25% da pena para ter o direito de progressão. Agora, se ele já é reincidente em crime com violência ou grave ameaça, ele precisa cumprir pelo menos 30% da pena, né? Olha lá, se o indivíduo comete o crime hediondo ou os equiparados. E quando a gente fala equiparado, a gente está falando do tráfico, tortura e terrorismo. Olha só, se o indivíduo é primário, ele vai progredir, ter o direito de progredir de pena quando ele tiver cumprido 40% da sua pena. Agora, se ele for reincidente nisso, aí é só com 60% da pena, tá? E se esse crime hediondo equiparado for com resultado morte, senhores, e ele for primário, ele vai ter que cumprir 50% da pena para ter direito dessa progressão. Agora, se ele for reincidente em crime hediondo e equiparado e com resultado morte, aí ele vai ter que cumprir 70% da pena para ter o direito dessa progressão, tá certo? E olha só, se o indivíduo aqui for condenado por exercer comando, senhores, tanto faz se individual ou coletivo, né? Mas que seja o comando de alguma organização criminosa estruturada, né, para prática de crimes hediondos ou equiparados, aí ele vai ter que cumprir 50% da pena para ter o direito de progressão. E se o condenado aí, né, o indivíduo for condenado pela prática de constituir algum tipo de milícia privada, também 50%. E por fim, e muito importante, senhores, olha só. Se a condenada for mulher gestante ou responsável por criança, ou ainda por pessoa com deficiência, e ela for primária, ela vai conseguir progredir da pena com 1/8 da pena cumprida. Tá certo, senhores? E por fim, nós precisamos saber o seguinte: se a condenada for uma mulher gestante, ou ainda se ela for a responsável por criança ou por pessoa com deficiência, ela terá, na verdade, o direito de progredir da pena depois de 1/8 do cumprimento da pena, tá? E olha só, vamos dar continuidade. Volta a câmera aqui para mim. Olha só. Essa mulher gestante, ou que for a responsável por criança, ou por pessoa
com deficiência, ela ganha então esse direito de progredir a pena dela depois de cumprido 1/8 dessa pena que ela recebeu. Tá bom, mas para que isso seja possível, ela precisa preencher alguns requisitos, precisa ser analisado algumas coisas quanto a essa mulher. Vamos aprender agora quais são essas coisas, quais são esses requisitos no próximo slide, veja lá. Obviamente o primeiro delas é ter cumprido 1/8 dessa pena que recebeu, né? E olha só, ela também precisa ser primária, ela tem que ter bons antecedentes, ela não pode ter cometido crime contra os seus próprios, né, descendentes, óbvio, né, senhores, para ela conseguir ter essa progressão de regime com apenas 1/8 da pena cumprida. Também o crime que ela cometeu não pode ter sido com violência ou grave ameaça, e também, óbvio, ela não pode integrar a organização criminosa, tá? Se esses requisitos estiverem todos aqui preenchidos, ela vai progredir já com 1/8 só da pena, tá bom? Próximo slide, senhores, olha só. Regra geral, tá? Essa progressão de regime para que haja. Olha só, senhores, como regra geral, tá? Para que seja possível essa progressão de regime, é observado 3 requisitos básicos, tá, senhores? Veja só, requisito temporal, óbvio, a gente já falou agora aqui do questão do tempo, né? O requisito da boa conduta carcerária, também não vai ter aquela pessoa que não se comporta lá dentro do sistema carcerário, ela não vai ter esse benefício. E também precisa ter a fundamentação aí, tá? Senão, se não tiver uma fundamentação, a pessoa vai ficar lá dentro mesmo. Se não tiver nenhum advogado para fazer esse trâmite, né? Para que ela possa sair de lá ter o direito de progredir, tá bom? Ela vai acabar ficando lá dentro. Tá bom? Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, até aqui nós falamos das penas privativas de liberdade, tá? Então, a partir de agora, a gente vai falar das penas restritivas de direito, tá? Então, volta ali para o slide. Olha lá, senhores, penas restritivas de direito, e aqui a gente já está no artigo 43 do Código Penal, né? E antes da gente começar a análise desse artigo aqui, é importante que a gente veja que o artigo 54 ali do Código Penal diz, né, sobre as penas restritivas de direito. E ela fala que essa pena restritiva de direito, elas não estão previstas na parte especial do Código Penal. E o que isso significa? E quando a gente analisa ali os artigos da parte especial do Código Penal, que começa lá no artigo 121, que fala do homicídio, lá a gente não vai encontrar nenhum tipo de pena restritiva de direito. Só as penas privativas de liberdade. Então, é uma curiosidade, tá? A gente tem que ficar ligado nisso. E veja só esse exemplo aqui, ó. Tá lá no artigo 121 que eu falei, né? Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá vendo que isso daqui, ele já tá dando direto uma pena privativa de liberdade. Tá falando de reclusão. Então, ele sempre vai falar de reclusão, detenção, de prisão simples. Ele nunca vai falar de pena restritiva de direito. É isso que o artigo 54 está nos dizendo, tá bom? Olha lá, agora sim, de fato, vamos ver o que o artigo 43 nos apresenta nesse rol aqui das penas restritivas de direito. Então a primeira delas é a prestação pecuniária, e a prestação pecuniária tem alguns termos aqui que nos ensinam exatamente o que significa. Prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro, tá? Por parte do autor direto para a vítima. Então, falando em prestação pecuniária, é dinheiro que o autor paga para a vítima, e obviamente se a vítima estiver morta, por exemplo, vai pagar para os seus herdeiros, ali para os seus dependentes, tá? Então vamos continuar na próxima tela aqui para a gente analisar essa coluna que fala da prestação pecuniária. A gente trouxe aqui esse bizu justamente para você não confundir, tá? Quando falou em multa, ele está falando de pagamento em dinheiro para quem? Fundo penitenciário, tá? Quando falar em prestação pecuniária, então é pagamento em dinheiro para vítima, tá certo? Não confunda mais depois desse quadro comparativo. Vamos lá, vamos falar sobre a outra pena restritiva de direito, que é a perda de bens e valores. Nesse caso aqui, essa pena ela tem um apelo social, tá, senhores? Porque ela visa retirar ali do agente criminoso aqueles bens e valores que ele teve, né, oriundo das suas atividades criminosas, tá? Então o que vai acontecer? Esses valores, esses bens, eles serão devolvidos aos seus respectivos proprietários, né? Ou então vai ser colocado, por exemplo, num leilão para que possa ser, né, revertido em valores para cobrir o prejuízo, né? Quando está falando, por exemplo, de crime contra a própria administração pública aqui, no exemplo, tá? Outra coisa, essa pena aqui de perda de valores e de bens,
ela passa da pessoa do condenado, sim, e atinge seus sucessores e herdeiros, obviamente que até o limite da herança. A outra pena restritiva de direito é a prestação de serviço à comunidade. Isso daqui é o mais comum da gente perceber, tá? Nesse caso aqui, aquele indivíduo apenado, ele é obrigado a cumprir algumas tarefas gratuitas, né? Para a comunidade ou então para algum tipo de atividade, para alguma entidade pública, tá? E essas entidades públicas aí pode ser hospital, pode ser escola, orfanato, enfim. Essas atribuições, no caso aqui da prestação de serviço à comunidade, elas já serão definidas conforme a própria aptidão do condenado, né? Por exemplo, o condenado ele entende, ele era pedreiro, servente e pedreiro. Bom, então tranquilamente dá para colocar ele lá numa escola para capinar, dá para colocar ele lá, por exemplo, para fazer pequenos reparos na calçada, no muro, enfim, trocar um caixilho de uma porta de uma escola, coisas nesse sentido, tá? E também, ainda falando da prestação de serviço à comunidade, a gente tem que entender que ela deve ser cumprida 1 hora de tarefa por dia de condenação. E óbvio, tá, senhores, de forma que isso não prejudique a própria vida e jornada de trabalho ali do indivíduo, tá? Tá, vamos continuar aqui. Próximo quadro fala da interdição temporária de direitos. E ela consiste em proibições impostas ao condenado, como por exemplo, veja só, que tipo de interdição temporária de direito? Proibição do exercício de cargo, de função, da atividade pública, o mandado eletivo. Outra coisa, proibição de exercício da sua profissão, né, que dependa de alguma habilitação especial, por exemplo, no caso da medicina, e também proibição de frequentar determinados lugares. Bizu, olha só, a proibição de se inscrever-se em concurso público e também ter essa suspensão da CNH. Tá certo? Vamos continuar. Olha só, por fim, a limitação do final de semana, também é uma pena restritiva de direito. Nesse caso aqui, o condenado ele é obrigado, tá, a permanecer sábados e domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado, tá? Ele é obrigado a ficar no sábado e no domingo por 5 horas diárias nesses estabelecimentos aqui, tá? E durante esse tempo aí, o condenado dele vai assistir palestra, ele vai fazer qualquer outra atividade socioeducativa, tá bom? Então volta a câmera aqui para mim. Olha só, senhores, a gente está finalizando aqui, a gente vai entrar na reta final dessa aula e nós vamos analisar algumas questões aqui para que fique claro na nossa mente um conteúdo, um conceito geral para que nas questões a gente consiga ter um norte para responder a questão certa. Então vai lá para o slide. Veja só, senhores, vamos primeiro fazer essa perguntinha aqui, ó. Quando as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as PPLs? Primeira resposta dessa análise, então, de quando as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as PPL, quando a PPL em questão não for superior a 4 anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Nesse caso, a pena restritiva de direito passa a ser autônoma, tá? E substitui essa pena privativa de liberdade, tá? Quando a PPL em questão não for superior a 4 anos e o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça. Tá? Outra coisa, quando o réu não for reincidente em crime doloso e também quando a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social indicarem que essa substituição já seja suficiente, tá? E essa conduta social de quem? Esses antecedentes e culpabilidade de quem? Óbvio que do autor do crime, tá certo? Vamos lá, uma segunda análise aqui. Como fica a substituição da pena nos casos em que a condenação for igual ou inferior a 1 ano? E se essa condenação for superior a 1 ano, daí como que fica, senhores? Vejamos aqui. Se a condenação for de até 1 ano, então a gente já sabe que caberá sim a substituição dessa pena privativa de liberdade por multa ou por uma pena restritiva de direito, tá? Mas se a condenação for superior a 1 ano, então nesse caso, senhores, caberá a substituição dessa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, mais uma pena de multa. Ou ainda, cabe essa substituição da PPL por 2 penas restritivas de direito. Fica com esse bizu aqui na tua cabeça, tá? Terceira análise, senhores. Em qual hipótese, mesmo o condenado sendo reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição da pena? Veja só, nos casos em que a medida
seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha operado na prática do mesmo crime, aí sim, senhores, o juiz ele pode aplicar sim a substituição dessa pena, tá? Mesmo o condenado ali já sendo reincidente, tá certo? Próxima questão. Em qual situação a pena restritiva de direito converte-se no cumprimento de PPL? Olha só, a gente já viu sobre isso também. Nos casos em que o condenado descumprir injustificadamente alguma restrição imposta, né, para ele, aí sim, essa pena restritiva de direito que ele estava inicialmente cumprindo pode sim reverter e virar lá uma pena privativa de liberdade, tá bom? Mais uma análise. Caso o descumprimento injustificável da restrição imposta aconteça, existe algum desconto da pena cumprida lá na modalidade de pena restritiva de direito? Senhores, sim, né? Obviamente será descontado ali da PPL o período que ele já cumpriu lá na modalidade PRD, tá? Na pena restritiva de direito, tá bom? E por fim, senhores, olha só. Existe um saldo mínimo da pena a ser cumprida na modalidade PPL? Sim, senhores, veja isso aqui. Se houver a conversão da pena restritiva de direito para uma pena privativa de liberdade, a gente já sabe que o tempo será deduzido, né? A gente acabou de ver isso aqui na questão inicial. Contudo, senhores, precisa ser respeitado um saldo mínimo de 30 dias de PPL, tá? Tanto faz de detenção ou reclusão. Então precisa ter pelo menos 30 dias de cumprimento de PPL para que caiba, no caso aqui, essa conversão, tá? Da pena restritiva de direito para uma pena privativa de liberdade. Então vamos continuar, vamos ali para o próximo slide, senhores. Mantém que a gente está finalizando a aula. Olha só, a regra, tá? Em regra, senhores. Pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, de interdição temporária de direitos e de limitação de final de semana terão a mesma duração da PPL, tá bom? Exceção acontece nos casos em que essa pena substituída for superior a 1 ano. Nesse caso, é facultado sim ao condenado cumprir a pena substitutiva em menor tempo, como a gente acabou de aprender em 4 ou 5 slides anterior, tá? Porém, senhores, esse período nunca pode ser inferior à metade da PPL, tá certo? Vamos continuar. Então, volta a câmera aqui para mim. Então, olha só, a gente falou da pena restritiva de direito, a gente falou da pena privativa de liberdade e agora a gente vai falar da prestação pecuniária. E aqui a gente vai falar direto da pena de multa, tá? Então, esse é o último assunto aqui dessa aula, que eu sei que tá longa, mas, senhores, precisava ser falado sobre as espécies da penas toda numa aula só, para que ela ficasse mais fixa na tua mente, tá? Então, vamos, sem muitas delongas, voltar ali pro slide e vamos falar sobre a pena da multa. Olha lá, senhores. Sobre esse formato, então, de pena, né? É importante fazer a leitura do artigo 49 até o 52 do Código Penal. O conteúdo mais importante do caput aqui do artigo 49 é saber que no caso dos valores recolhidos aqui através das penas de multas, elas vão direto para o fundo penitenciário. E aqui o parágrafo 1º fala o seguinte: o principal entendimento, né, que a gente deve ter no caso do juiz é que o juiz, tá, é quem fixa essa pena de multa. E cada dia a multa não pode custar menos de 1/30, tá? E nem mais do que 5 vezes o valor do salário mínimo vigente ali ao tempo do fato, tá bom? Veja no próximo slide aqui, ó. Artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal complementa dizendo o seguinte: diz que mesmo sendo aplicada a pena máxima aqui no caso da multa, que é de 5 salários mínimos por dia multa, né? Ainda assim, senhores, se o juiz considerar a situação econômica do réu, ele pode aumentar até o triplo, tá, esse valor. Ou seja, acabar indo para 15 salários mínimos por dia de multa, tá bom? E continuando, ele fala o seguinte, que em regra, essa multa ela deve ser paga integralmente dentro do prazo de até 10 dias após o trânsito julgado dessa sentença condenatória, tá? Contudo, senhores, a requerimento do condenado, óbvio, precisa ter o requerimento dele, senão o juiz, por livre e espontânea vontade, não vai fazer, de ofício ele não vai fazer, precisa ter o requerimento do condenado. E se houver, esse juiz, então, ele pode permitir esse parcelamento mensal dessa multa, tá bom? Outra coisa importante, o juiz, ele fará uma análise sobre essa condição do réu. Se por acaso esse pagamento da multa ensejar aí na falta de subsistência da própria família
do indiciado aqui, do acusado, né, de quem recebeu a multa, o juiz, nesse caso, ele pode até deixar de aplicar a multa, tá? Então presta atenção nisso aqui. Tá bom, senhores? Então, né, isso nos mostra que essa modalidade aqui, senhores, é discricionária. Vai depender do que o juiz vai decidir. Tá bom? Vamos para o próximo slide. A gente percebe ali no artigo 52 do Código Penal que o legislador ele trouxe de forma taxativa, tá, senhores? A suspensão da execução da pena de multa pro condenado que sofra de doença mental. E por fim, aqui o bizu, né, do artigo 60, parágrafo 2º do Código Penal, ele complementa dizendo que essa pena privativa de liberdade, que não for superior a 6 meses, ela pode ser substituída pela pena de multa, tá bom? E que essa pena de multa, senhores, ela não pode ser convertida em PPL. E assim eu digo que volte a tela aqui para mim. Olha só, a aula ficou bem comprida, né? Ficou complexa, mas como eu falei, ela precisava ser dessa forma, ficar o conteúdo todo numa aula só, tá? Então, como de praxe, a partir de agora, eu vou deixar um tempo aqui para que vocês treinem o conhecimento que a gente adquiriu nessa aula, resolvendo algumas questõezinhas aqui já em seguida da aula, tá bom? Aguardo você na próxima aula, valeu!